Ser o primeiro colocado seria interessante, mas o melhor é que você usou toda a sua capacidade, você fez tudo para alcançar, e você alcançou. Não o primeiro lugar, mas você alcançou. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos um desafio pela frente, porque nós fomos alcançados pelo Senhor com um objetivo: alcançar outras pessoas. Amém. Você foi alcançado por Jesus, porque Ele, desde a hora em que Ele te escolheu, Ele viu em você capacidade para você alcançar não apenas um, mas muitos para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Você tem capacidade para isso. Deus não escolhe as pessoas que não podem ter capacidade. Mesmo que nós temos uma frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas Ele sabia que você ia ter essa capacidade. Depois de um trabalho, você ia conseguir e ia dar bom resultado para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Na vida espiritual, os resultados estão intimamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença nos resultados que nós vamos alcançar. E na realidade, às vezes as pessoas pensam que para estar intimamente ligado com Deus, precisa de ser um santo, fazer jejum todos os dias. Meu irmão, se for fazer isso aí, amém. Mas certo dia o Senhor estava conversando com uma samaritana, e ela falou: onde nós temos que adorar? E o Senhor falou assim: olha, não é o lugar, não é a quantidade, mas é a forma com que você for fazer. Se você fizer todo o teu coração. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor está olhando, meu irmão, é a forma pela qual você está fazendo isso. E quando você tem um relacionamento com Deus, né, de todo o teu coração, porque é isso que o Senhor está procurando. Na realidade, às vezes a gente olha para a nossa capacidade, né, de conversação, às vezes para alcançar uma pessoa, a gente fala: meu Deus, eu não fui chamado para isso. Porque a gente pensa, para ganhar a alma tem que ter um chamado. Na realidade, todos foram chamados para esse chamado especial e capacitado por Deus para alcançar. Aleluia. Uma certa vez eu escutei uma história. Essa história dizia a respeito de uma pessoa que estava sendo constantemente atacado pelo seu patrão a respeito da sua fé. E uma certa vez ele falou assim: olha, eu entendo você, talvez você esteja passando por isso também, meu irmão. Ele falou: eu não entendo você, está sempre passando por um problema, uma prova, como você fala. Eu não passo nada disso, eu não tenho nenhum problema desse, eu tenho uma vida normal e vivo muito bem. E ele falou assim: olha, por que isso acontece? Eu te desafio você me responder. E na hora o empregado não soube responder, mas uma certa vez, não sei se vocês conhecem essa história, mas uma certa vez o patrão falou assim: olha, eu vou caçar e preciso de alguém para me ajudar, quero que você vá comigo. E ele foi. E quando eles estavam caçando aqueles marrecos, né? E ele falou para o empregado: olha, eu vou fazer barulho, eles vão voar e eu vou atirar. E depois que eu começar a atirar, você sai correndo, porque eu quero que você vá olhando todos os que estão abatidos. Aqueles que estiver morto não tem problema, isso aí não vai ter problema nenhum, ele está morto. Mas aqueles que ainda estiver só ferido, vai lá e termine de matar. E ele fez conforme o patrão falou. E no final, quando ele já trouxe todos os que tinham sido abatidos, ele falou assim: olha, eu tenho a resposta daquela pergunta que você me fez. Você me perguntou por que eu passo tanta tribulação e você não passa.
É por causa exatamente da mesma coisa que aconteceu agora. Porque eu mesmo abatido, às vezes fragilizado, eu ainda sou um potencial risco para o inferno e para o diabo. Porque mesmo fraco, caído, abatido, eu quando abro a minha boca é a voz de Deus falando. Agora você já não tem mais nenhum problema, você está morto. O morto não tem risco nenhum, então você não passa tanta tribulação. Mas se você passa, meu irmão, é porque o Senhor está na tua vida. O adversário do inferno, aleluia, glória a Deus. O adversário do inferno quer te destruir, que a prioridade está ali. Está errado? Não está errado, não estou falando que está errado. Mas qual a prioridade, qual o tempo que você demanda para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor te chamou da tua vida? Qual é o tempo? Quanto tempo você demanda para que a obra do Senhor, pela qual o Senhor te chamou, para fazer valer a pena o teu chamado? Aleluia. Qual a prioridade que você está dando para o Senhor? Qual o tempo que você está demandando para o Senhor na tua vida? Mas pelo amor de Deus, eu não vim aqui doutrinar vocês. Eu vim, sabe, fomentar na tua vida uma vontade, trazer para você, cutucar você a respeito de algo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Amém. Glória a Deus. O Senhor quer trabalhar na tua vida. Amém. O Senhor quer trabalhar através de você. Deus te chamou para isso. Então, meu irmão, a prioridade na nossa vida é que vai fazer com que todos os nossos esforços se convirjam a Ele. Quando você tem a prioridade na obra de Deus, mesmo que você esteja estudando, você fala: Senhor, eu não posso me esquecer do meu chamado. Eu tenho algo que eu preciso fazer. Amém. O Senhor me chamou e o Senhor quer que eu faça algo. Meu irmão, você não passa por esse mundo sem deixar marcas. Você não vai passar por esse mundo sem deixar marcas. Sabe, meu irmão, talvez alguém que você conheça tenha marcado muito a tua vida. Talvez alguém que já se foi marcou muito forte a tua vida. E você fala: puxa, aquela pessoa foi uma pessoa de caráter, foi maravilhosa, uma pessoa tremenda. Mas você também, você tem essa capacidade de deixar marcas. Há marcas do amor, o amor de Deus que está na tua vida e que transporta para o lado de fora. Aleluia. Quando você fala de respeito de Cristo, de amor de Cristo, você está fazendo marca na vida das pessoas. Você está marcando aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meu irmão, como os discípulos no caminho de Emaús, e conversando com Jesus, depois confessaram, quando ele falava, não ardia o nosso coração. Talvez você não perceba, talvez você nem note, mas na hora que você está falando de Cristo, aleluia, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, ela está sendo alcançada por um amor, como você foi alcançado por esse amor. E lá dentro está acontecendo uma transformação, está acontecendo algo que depois ela vai falar assim: eu não entendo, porque aquela pessoa, quando estava falando a respeito de Deus, acontecia dentro de mim alguma coisa diferente. E toda vez que você falar, meu irmão, pode ter certeza, algo diferente vai acontecer na tua vida. Não importa se é alguém que você conheça ou é um desconhecido, fale de Cristo, porque, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai te usar com poder e glória para você fazer a diferença e deixar as marcas de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, passamos dificuldades, mesmo porque aqui a palavra também fala: em todas as coisas somos atribulados, mas a tribulação não nos angustia. Aleluia. Você passa pela tribulação, mas essa tribulação não te angustia. Você não fica derrotado, você não fica angustiado, você tem uma certeza: Deus cuida de mim. Você tem essa certeza: eu vou ter vitória, porque o Senhor está na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Eu creio. A angústia estava na mulher do fluxo de sangue até a hora em que ela foi até Jesus. Ali acabou a angústia. Antes dela receber a cura, ela já tinha certeza, só tocar. Na hora que eu tocar, vai fazer a diferença na minha vida. Quando eu tocar, aleluia, vai acabar tudo isso. Meu irmão, na tua vida a mesma coisa. Você pode estar passando o que você passar, meu irmão, mas você tenha certeza, a hora em que o Senhor te der a vitória, você vai ter uma vitória tremenda e maravilhosa. Porque você foi chamado para fazer a diferença. Porque você foi chamado, porque vale a pena o teu chamado na tua vida. Deus sabia disso desde o princípio. Amém? Amém. Aleluia. E ainda depois a palavra fala assim, olha. Aleluia. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como eu falei da historinha, às vezes você está até abatido. Alguma coisa pegou em você, te derrubou. Mas você está destruído? Nunca. Não está destruído, não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que está em você, meu irmão, é aquele que vai sempre te renovar. Amém? Ele sempre vai renovar a tua força. Vai sempre renovar, aleluia, a vitalidade na tua vida. A própria palavra fala isso. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a outra palavra fala o que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia. Meu irmão, pode ter certeza, você pode ter sido abatido, mas destruído jamais. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai sempre renovar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo porque, aleluia, o adversário quer te destruir, mas o Senhor está ao teu lado. O Senhor sempre está do teu lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dificuldades, irmãos, nós sempre vamos passar. Dentro daquele filme, irmão, o que aqueles soldados passaram para resgatar aqueles soldados, eles, olha, irmão, um pelotão, muitos morreram para salvar um só, para que aquele voltasse para casa. E no final daquele filme aparece ele já idoso, com dificuldade de caminhar, mas ele vai até aonde aquele coronel que disse aquelas palavras para ele. Ele chega até lá, se agacha e fala assim: eu fiz valer a pena. Glória a Deus. Meu irmão, Jesus entregou a sua vida para você. Não negou esforços. Não negou esforços. Sofreu o que ele sofreu. Aleluia. Porque ele disse para você, e ele está dizendo hoje de novo: faça valer a pena. Aleluia. Faça valer a pena. Você está recebendo essa palavra? Faça valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas por quê? Porque existe uma recompensa da parte de Deus para você. Mas é só pela recompensa, pastor? Não. Mas se isso te anima, existe uma recompensa. Mas certa vez Jesus falando a respeito da semeadura, lá na parábola do semeador, Lucas 8, dos versos 8, né, em diante, ele fala sobre a semente que caiu em terra boa. E eu vejo nessa manhã a semente que caiu em terra boa. Aleluia. Estou vendo aqui na manhã essa semente que cai em terra boa. Essa é uma semente que cai em terra boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, aquela semente que quando ela nasce,
ela nasce e produz frutos. Ela não nasce só para ocupar um lugar. Ela nasce porque ela tem a capacidade de produzir frutos. Amém? Amém. Olha para o teu irmão e fala: você tem capacidade de produzir frutos. Você tem capacidade. Deus te capacitou. Deus te capacitou para produzir frutos. Aleluia. E é tão bom quando a gente fala sobre a igreja que tem, né, essa visão de célula, porque cada um de você tem a capacidade. Amém. Aleluia. Cada um tem a sua função dentro da célula, mas você tem a capacidade de produzir frutos. E você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade de produzir. Aleluia. De anunciar, de trazer e falar: vem cá, vamos lá para a nossa reunião, você vai ver. Deus vai trabalhar na tua vida. Qual foi a forma que você foi alcançado? De repente você foi alcançado num momento de uma dificuldade, de uma fragilidade, mas o Senhor usou aquele momento para trabalhar na tua vida, para te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um resultado na tua vida? Claro, você está aí. Aleluia. Às vezes você já nem lembra mais do seu dia a dia qual foi o motivo que você chegou até Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor já te deu a vitória. O Senhor já te deu a vitória. E às vezes a gente olha pelo problema e fala: Senhor, eu vou falar que tu resolve, mas olha, nem fé eu tenho para falar sobre isso. Não tem problema não, meu irmão. Profetiza. Isso não é anormal. Uma certa vez o Senhor falou para o profeta: esses ossos podem reviver? Eu disse: Senhor, não sei. Não sei. Às vezes você está com uma pessoa que você fala: Senhor, não sei se vale a pena não, essa pessoa aqui é. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Profetiza porque você vai ver o resultado. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra aqui, meu irmão, é mais poderosa do que bomba atômica. Ela, quando entra na vida da pessoa, ela destrói fortalezas. Em nome do Senhor Jesus. Não importa a forma com que você a fala, o importante é o resultado que ela traz. Ela traz um resultado tremendo e glorioso. Dentro daquele pelotão que foi resgatar o soldado, tinha alguns que não eram tão corajosos assim. Mas o importante foi o resultado. Ele chegou na casa dele, em são e salvo. Meu irmão, dentro da nossa caminhada, nós vamos ter momentos difíceis, talvez até que nós vamos, cair, mas não tem problema não. Você vai entrar na porta do céu glorificando o Senhor. Você vai exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor já te deu a vitória. Você vai chegar lá. Amém? Você vai chegar lá. Em nome do Senhor vai ter resultado. O Senhor te chamou porque você tem capacidade. O Senhor te chamou porque você é alguém que tem no teu coração o desejo, o anseio de falar sobre Cristo. Isso é mais importante. Aquele que mudou a tua vida é aquele que quer mudar a vida de muitas pessoas. Quantas são as pessoas que o Senhor quer alcançar através da tua vida? Quantos soldados, Brian, existem e que você vai lá? Vai entrar no meio de uma guerra, não importa, porque lá existe alguém que o Senhor quer alcançar e você vai alcançar, porque o Senhor te dá capacidade para isso. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, meu irmão, aquele velho, ele chegou e falou assim: valeu a pena. Glória a Deus. Mas eu não quero chegar lá no final para dizer isso. Eu quero cada dia dizer que o Senhor valeu a pena, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Valeu a pena, Senhor. Pode ser que hoje eu não trouxe ninguém aqui, mas eu estou tentando, Senhor. Eu estou falando com alguém. Eu estou buscando pessoas, Senhor. Eu estou falando com essas pessoas. Eu estou falando com essas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem umas que parece que não vai adiantar, não, parece que não tem resultado. Tem outras que aceitam com muita facilidade. Aleluia. Não tem problema não, meu irmão. Continua.
porque está valendo a pena. Amém. Você está dizendo para o Senhor, cada dia, sem palavra, mas você está dizendo para o Senhor, valeu a pena, Senhor, o teu chamado na minha vida. Porque eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou trabalhando, eu estou colocando a minha vida ao teu dispor. E eu tenho certeza, Senhor, que existem muitas outras vidas que eu vou alcançar. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, eu quero, Senhor, nessa manhã, dizer para ti, Senhor, que o meu coração está aberto. Eu quero, Senhor, fazer muito mais para ti, Senhor, porque existe um chamado teu na minha vida. Esse chamado, Senhor, eu não vou jogar fora. Eu não jogo fora. Eu te exalto e te glorifico. E me ponho ao teu dispor. Eu digo para ti, Senhor, usa-me nas tuas mãos. Cada dia, cada momento. Que eu possa ter a capacidade de ver as portas abertas do coração das pessoas. E quando eu falar a respeito da tua palavra, essas pessoas, Senhor, receber todo o coração. Senhor, que eu possa ver resultados. Porque, Senhor, eu sei o teu chamado em minha vida. Eu sei que tu me chamou, Senhor. E eu quero alcançar muitas vidas, porque tu me alcançou. E, Senhor, eu quero cada dia dizer